Olá, meus amigos, irmão em Cristo, crentes, não crente, cristão, não cristão. Quero aqui, em nome do Senhor Jesus, cumprimentar a todos aí, com a paz do Senhor, com bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Então, quero te cumprimentar aí, com a paz do Senhor. E trazer aqui uma palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para responder uma pergunta que muitos fazem a pergunta e muitos tentam responder, inclusive teólogos, pessoas, que se diz conhecedor, estudioso, professor de teologia, e se perguntar para ele o que é alma, ele pode enrolar e dizer e não sabe definir o que é alma. Não quero dizer aqui que eu sou dono da verdade, porque o dono da verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade pura. A interpretação da gente que é o problema. Mas quero trazer aqui uma palavra. Se você quiser, pega a sua Bíblia aí, acompanha comigo o raciocínio, para você entender o que é a alma, na luz da Bíblia, a palavra de Deus. Não vou ler aqui todos os textos aqui, tudo, porque vai muito tempo. Mas um dos textos principal que eu quero ler aqui está em Juízes capítulo 10, versículo do 6 ao 16. Só que eu vou ler só o 16, por causa do tempo. E tiraram, o 16, e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Olha, veja bem que aqui está falando aqui Juízes o seguinte. O povo de Israel tinha se desviado da presença de Deus por várias vezes, Deus ia lá e resgatava o povo, libertava o povo, e o povo pecava de novo, Deus entregava na mão dos inimigos, e Deus ia lá e libertava e tirava o povo de lá de novo, e eles pecavam de novo. A próxima geração que vinha vindo, essa geração, sempre a geração nova que ia surgindo, e ia desviando, daqui a pouco se afastava de Deus. E aqui chegou um momento aqui, depois de várias vezes, que o povo estava na mão dos inimigos, e a Bíblia fala assim que Deus entregou eles sobre o domínio dos filisteus e dos amonitas, e então ele estava sendo dominado por esse povo. Só que o povo de Israel tinha se afastado de Deus. Eles tinham feito imagem, vários tipos de santos, de Deus diferentes. E Deus então fez o que? Entregou eles nas mãos do inimigo. Aí o povo caiu em si e clamou a Deus: Senhor, livra nós, tem misericórdia de nós, livra nós dos inimigos nossos. E a Bíblia diz que Deus falou: agora vai atrás dos seus deuses, dos seus profetas, que eu não quero nem saber de vocês mais, estou cansado já de vocês. Mas a Bíblia diz que o povo pegou e tirou do meio deles os deuses estranhos, as imagens, e caíram de joelho perante Deus, falando: não, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus. Aí o versículo 16 que eu li, aí diz assim: e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram só ao Senhor. Então se angustiou a alma do Senhor por causa da desgraça que estava de Israel. De Deus ver aquela desgraça do povo, a alma de Deus se angustiou. Aí que vem a resposta. Porque veja bem, a Bíblia diz que a Trindade é três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que preside no céu, que governa, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E então veja bem, muita gente quer dizer, quer explicar, quer falar que a alma é um corpo. A alma é como se fosse um corpo invisível. Então veja bem, aqui o versículo 16 está dizendo que Deus está com a sua alma angustiada. Veja bem, se a alma é um corpo invisível, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo não seria três, seria quatro. Porque aqui é a alma do Pai. Porque no Velho Testamento quem governava, dava as diretrizes, era o Pai. O Filho não havia sido manifestado ainda. O Filho foi manifestado no Novo Testamento. Então veja bem, aqui a alma do Pai, Jeová, se angustiou de ver a desgraça de Israel. Então veja bem, aí tem a alma do Pai. Se a alma é um corpo invisível, então o Pai tem alma. A Bíblia está dizendo aqui que o Pai tem alma. Então seria Pai, a alma do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então seria quatro.
que governa no céu. Então aí que está uma das respostas. Eu quero provar aqui que a alma não é um corpo invisível, como muita gente pensa que é. Aí vamos lá para outro capítulo. São Mateus capítulo 26, versículo 36 e 37. Que diz assim. São Mateus capítulo 26. Deixa eu achar aqui. São Mateus capítulo 26, versículo 36, 37 e 38, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmen, e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levantando-se consigo, versículo 37, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Veja bem, aqui no versículo 38, Jesus está dizendo: A minha alma está angustiada até a morte. Aqui é o filho. Jesus dizendo: A minha alma está angustiada até a morte. Então veja bem, se a alma é um corpo invisível, como muita gente pensa e prega, ensina, então aí já não seria mais 4 no céu, seria o Pai, a alma do Pai, o Filho e a alma do Filho e o Espírito Santo. Então essa é a lógica de que a alma não é um corpo invisível. E daí a gente vai ver no Novo Testamento ali, em vários lugares, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo, ele tem ciúme da gente, ele tem sentimento. Ele sente ciúme da gente. Então, se o Pai tem alma e o Filho tem alma, com certeza o Espírito Santo também tem alma. Então não seria 3 que estariam no céu governando, seria 6. Né? Então veja bem, qual que é a resposta então disso daí? Veja bem que a resposta, qual que é a resposta? A resposta é o seguinte, é que a alma não é um corpo invisível. A alma é o sentimento, né, tanto de Deus como dos seres humanos. E daí a gente vai ver assim, então os animais também têm alma? Tem. Os animais têm alma também. Pode ver que os animais têm sentimento. Você vê uma galinha de pintinho, uma criação qualquer, você vê que se mexer com o filhinho dela, ela avança em cima, ela vai ter a morte. Por quê? Ela tem sentimento, ela tem a alma. Mas então os animais vão para o céu? Não, veja bem, a diferença entre os animais e o ser humano é que o ser humano são compostos de 3 elementos: corpo, espírito e alma. Veja bem, quando morre o corpo da pessoa, o espírito sim é um corpo invisível. Tem o corpo físico, nós estamos dentro do nosso corpo. Eu aqui, Nelson, estou dentro do meu corpo. Quando o meu corpo não aguentar mais, eu saio de dentro. Foi o que aconteceu com o bandido lá na cruz, com Jesus. Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Quando morreu o corpo, ele saiu de dentro do corpo. O espírito é um corpo invisível. Então veja bem, quando morre o corpo, a alma sai. Por quê? Sai junto no espírito. A alma acompanha o espírito, porque a alma é o sentimento. Agora a diferença entre nós e os animais é porque quando morrem os animais é composto só de 2 elementos, corpo e alma. Então quando morre o corpo, acaba a alma, porque os animais não têm espírito. Então essa é a explicação. Não tem outra explicação. A explicação disso é... Aí a gente pergunta assim, o que é a alma? Aí a pessoa às vezes enrola, fala, nossa, mas fala. Aí você não... Depois que foi que a pessoa queria dizer? Ó, o que é a alma? A alma é simplesmente o sentimento do ser humano. Você pode ver que tudo que você sente na alma. Através do Espírito você sente na alma. Tudo aquilo que você busca de Deus vem através do Espírito. Meu Espírito entrando em contato com Deus. Aí eu sinto aonde? Na minha alma. Os prazeres que eu tenho no corpo de carne, por exemplo, comer um churrasquinho, a pessoa gosta de viajar, sei lá, o sexo, é tudo prazer que vem. Comer uma comida gostosa, é assim, eu sinto assim, satisfação, alegria na minha alma, que é meu sentimento, mas é através do corpo. O corpo, a coisas materiais. Eu sinto aqui prazer no corpo, sinto na alma. Se eu vou para o lado de Deus, eu sinto através do Espírito, eu sinto na alma. Tudo através na alma. Aí o último versículo que eu li aqui, que está escrito assim,
Os animais também têm alma? Em Levítico. Aí você vai ver em Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17. Vai nos dizer assim, quer ver? Levítico capítulo 17, versículo 10 ao 14, vai dizer assim, ó: e qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face contra ela, porque a alma da carne está no sangue. Então veja, a alma está no sangue. Todos os animais de criação não têm espírito. O espírito é um corpo visível, mas tem alma. Por quê? Ele tem sentimento. Até uma formiga tem sentimento. Parece que é coisa boba, mas não é. Uma formiga, aonde existir sangue, todos os animais que tiver um pouquinho de sangue, ele tem alma. A alma é o sentimento. Pode ver uma formiga, ela vai avança em cima da gente, ela nem que for para morrer, para defender as outras, porque tem sentimento. Agora, quando morre um animal, uma criação, uma galinha, qualquer coisa, por que não continua a vida deles para frente? Porque não tem espírito. Quando morre, acabou. Mas eles têm corpo e alma. Os animais, corpo e alma. O ser humano tem corpo, alma e espírito. Aí o corpo é visível, esse que a gente vê visivelmente, e o espírito é um corpo invisível. Tem pessoas que falam assim, porque diz lá em Eclesiastes, que o corpo volta ao pó, porque foi tomado do pó, e o espírito volta a Deus. O espírito volta a Deus, volta mesmo. Chega lá o espírito lá. Chega o espírito do salvo, chega o espírito do não salvo. Aí quando chega lá, o que acontece? A Bíblia diz que após a morte já segue a juízo. Morreu, a pessoa está julgada, ele já tem um destino para onde ele vai. Pode ver, Jesus disse para o bandido da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Ele morreu, mas já morreu salvo. Então ele vai para o paraíso. E aquele que morre sem salvação, para onde vai? Vai para o inferno. É um momento assim, entre o inferno e o paraíso, é um momento assim, é um lugar intermediário entre o juízo final. Porque após o juízo final, o inferno será lançado no lago de fogo com tudo que está lá dentro. E após o juízo final, todos aqueles que estão no paraíso serão tirados de lá. Aliás, os que estão no paraíso vão sair de lá no arrebatamento. É muita coisa para a gente falar, já deu 12 minutos aqui, né? Às vezes a pessoa não tem paciência de ficar ouvindo tudo. Mas se fosse assim para ter um tempo de 40 minutos para poder explicar bem melhor e entrar em muitos mais detalhes que eu ia afirmar aqui e mostrar pelo raciocínio para a pessoa entender que a alma é o sentimento do ser que vive nessa terra. O espírito não é o fôlego. Quando Deus fez o homem e pôs lá no jardim, a Bíblia diz que ele assoprou o fôlego de vida. Assoprou esse fôlego que nós vivemos. Aí começou a respirar. Esse fogo, Deus soprou esse fôlego. O espírito é uma coisa que Deus dá para a pessoa. É o corpo invisível. Por isso que eu acredito assim, isso já é uma visão minha. Eu acredito assim, que Deus já sabe o que eu vou ser. Porque ele o espírito que ele me deu quando eu comecei a ser gerado. Ou antes de eu ser gerado, Deus já tinha na sua sabedoria: eu vou dar tal espírito para o Nelson, eu vou dar tal espírito para Jeremias da Bíblia, eu vou dar tal espírito para ele. Então Deus já sabe o que a pessoa vai ser no futuro. É por causa disso, porque Deus deu o espírito. Então é isso aí, meus amigos. Olha, não tem outra explicação, e eu não creio em outra explicação. Graças a Deus, eu sou de leitura de Bíblia, de oração, de jejum, e procuro ter um comportamento decente de crente, de cristão na face da terra. Então eu não estou jogando conversa fora, eu estou falando à luz da palavra de Deus. A alma, ela é o sentimento tanto do ser humano como dos animais. É o sentimento, não é outra coisa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.